Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal Gigante News TV com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo, vamos reagir ao ex-zagueiro do Vasco, está aqui do meu lado, Rodrigo. Lembra dele? Jogou bem com a camisa do Vasco, falando sobre o trabalho do Carille, bem interessante, e comentando também sobre as atuações de João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Freitas. Vale a pena acompanhar para a gente trocar uma ideia. E também vou trazer aqui o corte do Jorge Igor, mais uma vez falando sobre o trabalho também do Carille. Mais um detalhe importante, aquela corrida ali no final, após a vitória contra o Puerto Cabello, não caiu bem. E ele fazia isso lá nos tempos de Santos. Então chega aí, antes, dá aquela força aqui para esse novo canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos reagir juntos? Tá na tela. E também teve falhas para mim, o gol que tomou no jogo pela Sul-Americana foi falha. O zagueiro ficar de costa, o marcador atrás, isso aí para mim não existe. Tem que estar vendo a bola e o marcador. E eles voltaram a falhar, né? Nós que somos zagueiros, a gente pode analisar com propriedade as atuações dos zagueiros do Vasco nesses últimos jogos. E realmente atuações desastrosas, né? O pênalti Lucas Freitas, o pênalti que o João Vitor cometeu, pô, isso é o que você fala de juvenil, né? Muito juvenil. Como é que ele deixa a perna para trás? Só corrigir aqui o Gonçalves rapidamente, porque também não dá para culpar o João Vitor de tudo. Esse pênalti não foi ele, né? Foi o PH lá contra o Melgar. Isso é jogada de pelada. Na pelada que a gente faz isso. O jogador passa, a gente bota a perna para trás ali para tentar derrubar o jogador. Para derrubar isso é claramente um recurso quando você quer derrubar o atacante que faz o drible, onde você não consegue pegar ele com a sua perna de frente, né? Aí você mas aí é porque está mal posicionado, Gonçalo. Mal posicionado e sem recursos. Isso também conta muito. E não pode um jogador profissional cometer um pênalti desse. Não, eu não consigo entender assim, por isso que eu falo que os dias do Carille, ele já no Santos, quando ele que era treinador do Santos, ele tava para ser, né? Já tinha subido, já ia ser campeão da Série B. E ele foi mandado embora. E a torcida a torcida vaiava ele lá. Por quê? Ele é um cara que ele monta a equipe defensivamente, vai lá e acha um gol, é isso que ele faz. Só que aí quando vem o presidente e fala que nós temos um time que estamos entre os 8, não, é mentira, tá mentindo, entendeu? A gente vê o Lucas Freitas limitado. Limitado, não tem assim, como, Rodrigo, João Vitor. Rodrigo, cada um tem uma forma de ver o futebol, né? Eu discordo também dessa análise do Pedrinho, que o time, esse atual elenco do Vasco, está entre os 8 melhores do futebol brasileiro. Na minha opinião, não está. Mas pode ser que para ele, na visão dele, né, talvez com uma grande dose de sentimento, ou de querer passar otimismo para o seu torcedor, ele tenha falado isso. Né? Mas aí, para falar isso, você tem que realmente ter o respaldo do time dentro de campo. E aí, mas ele falou isso. O time vai lá e joga como jogou contra o Corinthians, quer dizer, tira totalmente a credibilidade Não, mas dele. aí o treinador vai na coletiva, ele pega e fala... Aí eu tive, quando nós tomamos o gol, já logo do Yuri Alberto, eu já fiquei com medo, porque o time ia cair no psicológico, cara. Que psicológico? Toda hora ele fala. Aí entra a brincadeira que a gente fala de juvenil, né? Parece que é time juvenil, então. Pô, se ele toma um gol, ele fala, nossa, agora o psicológico do meu time não vai render mais. Ah, se ele não toma, não, meu time tava fora. Cara, para com isso. Para com isso, faz esse time jogar. Dentro do que é o time, Puma Rodrigues não marca. Isso aí todo mundo já sabe. Tem que colocar. Ele colocou o Tietê e o Jair para jogar. Aí ele tira o centroavante nosso, que é o melhor centroavante, e é um jogo que a gente tinha até falado, né, no empate pela Sul-Americana, Gonçalo. Que a gente pega e fala, pô, tirou o cara que tinha que segurar a bola lá na frente. É o que tinha que fazer com o Corinthians também, era a mesma coisa. Só que aqui o contrário é que o Vasco saiu atrás do placar e não conseguiu, como levou muito mais gol. Porque um time desorganizado, ele não consegue fazer o time jogar, o Gonçalves. A verdade é essa, as mexidas que ele faz... tem lógica no quê? Ele colocou o time para trás na Sul-Americana, foi lá, o time sofreu o empate. E aí, eu lembro até muito que você pegou e falou, se tem mais 10 minutos, perde o jogo. Perde o jogo. Perderia mesmo. Ele não conseguiu, eu tava vendo 70 bolas alçadas na área no jogo cara, será que o treinador não tá lá e fala assim, cara, se ele só cruza, eu preciso colocar alguém ali para marcar, parar de cruzar.
Cara, isso é simples, velho. Isso aí a gente jogava. Aí eu entro nos juvenis que estão ali atrás, Luca Freitas, João Vitor, que é o quê? Cara, vai marcar lá, que estão cruzando muito. Isso aí a gente fazia dentro do campo, conversa. O Mauro Freitas, pô, ajuda aqui, não deixa mais descer. Chama então, mas faz alguma coisa. Nem isso os jogadores fazem. Aí você vai para um jogo com o Corinthians, casa cheia, pressão, os caras jogam mesmo, e se deixar os caras vão. Tem o primeiro gol do Corinthians. Falo isso o tempo todo. E olha que eu não joguei bola, hein? João Vitor correndo de costa. A bola é lançada no meio do Puma Rodrigues e do João Vitor correndo de costa. Ajeita, é gol de rachão que a gente fazia antes dos jogos, pô. É vergonhoso, é desanimador ver o Vasco jogar. Deixa eu pontuar algumas coisas sobre o que o Rodrigo falou. Eu concordo com várias delas, né? Mas assim, em relação a recuar o time lá contra o Melgar, eu discordo disso. Eu acho que ele não recuou o time. O time do início ao fim do jogo sofreu naquela partida, mas achou os gols, né? Com a qualidade do Coutinho, no gol, no passe pro Verratti, no oportunismo do Verratti, no Nuno Moreira fazendo a pressão no terceiro gol. Então foi o tempo todo o Vasco foi pressionado. Não foi culpa do Carille recuar o time. Agora, na partida contra o Corinthians, pegando aí esse gancho do Rodrigo, e é importante, né, a gente acompanhar esse tipo de opinião, porque o cara que viveu o campo, que foi jogador, né, falando do comportamento dos atletas, né, das falhas, dos erros, mas a gente precisa pontuar também as escolhas do treinador, a forma que esse treinador está trabalhando, organizando o time. Então não entra na minha cabeça, num jogo contra o Corinthians, que você tem 8 jogadores reservas, você não tem um sistema defensivo sólido, um time compacto, um time sem dar espaços para o Corinthians. E o que a gente viu naquela partida contra o Corinthians foi o Corinthians, em todos os seus gols, com menos jogadores que o Vasco no campo ofensivo, no caso defensivo do Vasco, e mesmo assim levar vantagem. Então tem as falhas dos jogadores, é evidente, é claro, eu sempre estou pontuando isso aqui e lá no canal Vasco em Família. Agora, cabe ao treinador também organizar esse time. O time do Porto Cabello, né, do treinador lá, Vasco Faísca, poxa, um time limitadíssimo, um time amador. Um time, de repente, aí na sua cidade, se você faz um cata-cata, vai competir contra os caras. Mas você viu a organização tática deles? As linhas compactas. Quando marcava um pouquinho mais acima, até o meio-campo, você via ali o meio-campo e a defesa próximas, né, as duas linhas de 4, bem próximas, para não dar espaço para o Vasco. Claro que uma hora ou outra o Vasco achava os espaços, porque é difícil. Você 90 minutos sem a bola, você vai sofrer, né? Você vai cansar. Mas era um time compacto. Então, dessa forma que o Vasco deveria jogar contra o Corinthians lá, né, fechadinho, e buscar os contra-ataques, tendo mais recursos, tendo o Payet, tendo o Ryan, tendo o próprio Tietê, o Lloyd. Acredito que o Lloyd joga mais que vários jogadores ali do Porto Cabello. É difícil acreditar nisso, mas vamos acreditar. Então acho que o trabalho do Carille à frente do Vasco é muito ruim. E é basicamente o que ele falou ali. Ele lembrou de mais uma desculpa que o Carille dá, psicológico. Pô, vou até entender, beleza, até concordo, mas cabe ao treinador do Vasco, cara, mudar essa realidade. Então é culpa do psicológico, é culpa da torcida e não é culpa dele. Não é culpa dele. E aí a gente pega esse jogo contra o Porto Cabello, que o Vasco ganhou por 1-0. Eu tô vendo muito vascaíno falando assim, nesse jogo eu não vou culpar o Carille, não. O Vasco criou, o goleiro dos caras fez uma excelente partida, foi o nome do jogo, defendeu ali vários chutes do Coutinho, a cabeçada e tudo mais. O Vasco criou. Mas, gente, calma aí. O Lanús ontem foi e deu de 3 no Melgar. É o líder do grupo. O Vasco deveria ter goleado um time semi-amador e não conseguiu isso. Por quê? Qual é o ponto principal de tudo isso que o Rodrigo falou e o meu ponto de vista em relação agora pedir a demissão do Fábio Carille? E olha que eu não costumo agir assim, né? Com o Rafael Paiva no ano passado, defendi até o jogo ali contra o Melgar, eu também estava entendendo, defendendo o Carille, né? Mostrando aqui pra galera, na minha opinião, que, poxa, tem uma parcela de culpa também dos jogadores. Cadê a personalidade para jogar contra o Melgar? Sofreu o tempo todo. Mas agora, você vai num jogo contra o Corinthians e olha os gols que o Vasco levou. E se você tem um treinador que é conhecido pelo sistema defensivo, por sempre ter times organizados atrás, e no Vasco ele não consegue fazer isso, qual é o sentido? Qual é o sentido? De repente, um outro treinador poderia trabalhar esse time e o Vasco criar muito mais do que criou o do Puerto Cabello. Porque nós temos um treinador conhecido por ser defensivo, retranqueiro, e nunca foi exaltado o lado ofensivo do Carille. No máximo um contra-ataque. Então qual é o sentido se ele não consegue organizar essa defesa? Claro, passa também pelos zagueiros do Vasco. Felizmente o Vasco não conseguiu contratar um zagueiro de alto nível nessa janela. Mas eu entendo que dá para performar melhor. Essa é a minha visão, quero saber de vocês. Vamos acompanhar aqui agora a opinião do Jorge. Não dá para você enfrentar o Puerto Cabello dentro de casa e não conseguir controlar o jogo durante os 90 minutos. Eu sei que é difícil você jogar 90 minutos numa mesma intensidade.
Você vai acelerar, você vai desacelerar, você vai descansar, você vai respirar, você vai usar as 5 alterações. O jogo ele vai tendo momentos diferentes em termos de dinâmica, mas em termos de controle, o adversário de muito mais qualidade, ele precisa ter uma linearidade ao longo dos 90 minutos. Você não encontra isso no Vasco do Carille, nem contra o Puerto Cabello, nem contra o Corinthians, nem contra o Santos, nem contra o Estudiantes, o Boca, com o Real Madrid, com ninguém, você não encontra. O Vasco não tem esse nível de controle dos jogos. E o Santos do Carille do ano passado sofria do mesmo problema. Mesmo problema. Aliás, falar em ano passado, a cena do Carille ontem, que saiu correndo após o apito final, enquanto a torcida o xingava em São Januário, se repetiu, né? Porque no ano passado ele fez isso mais de uma vez na Vila Belmiro, tá? Mais de uma vez. É praxe do Carille. Amigão, você é o líder, você é o comandante. Teu time está sendo vaiado, teu time está sendo pressionado, a vaia está em você, encara. Ué, você é o comandante, amigo, você tem que encarar de peito aberto. Não deve ser nada agradável, realmente não deve ser nada agradável. Mas é a vida do treinador, é a vida do líder. O líder chama a responsa para si, não sai correndo pro vestiário. Eu acho também essa postura péssima do treinador do Vasco, péssima. Até denotando uma certa covardia pro momento, péssima. Mas é o combo Carille. Eu acho que o nível de pressão tá gigante. Eu acho que o Carille hoje, ele é um técnico demitido no cargo, que ainda está no cargo e que a gente só precisa ver em que data ele vai cair. Porque é um trabalho que não avança e que não dá margem para avanço. Você olha e fala, beleza, tá difícil, mas, pô, tem um caminho sendo construído aqui, tem margem para crescer, tem margem para melhora. Não é isso que parece com o Fábio Carille no comando. O time continua sem controlar os seus adversários, o time continua pouco agressivo muitas vezes, dependendo de cruzamento, dependendo de lampejo individual. É incrível, né? Eu vi vários analistas falarem isso. Pô, o Vasco precisa do Coutinho, depende do Nuno, depende do Piton acertar um cruzamento pro Verratti. É muito pouco. Era a mesma crítica feita ao Carille no Santos em 2024. Era o que eu falava aqui toda semana. E aí, quando você compara os dois trabalhos e vê que os erros são iguais, você percebe que do lado de cá, pelo menos nesse canal aqui, não tem nada pessoal, não tem perseguição, não tem pilantragem, não tem vagabundagem, tem análise. Tem análise. Tem colegas do Rio de Janeiro hoje apontando falhas do trabalho do Carille que são rigorosamente iguais às do ano passado. Iguais. Então o problema não está em quem critica. Me desculpa, o problema não está do lado de cá. O problema está em quem não corrige as falhas. E tem um trabalho que é avaliado publicamente. Essa avaliação tem que ser correta, tem que ser justa, tem que ser honesta. Tá aí. Assim, eu concordo, né, basicamente com tudo aí que o Jorge Igor disse. E olha que no início do ano, né, o Vasco conseguiu ali algumas vitórias, o time parecia organizado. E eu falei, tá vendo, Jorge Igor? Fala do Carille aí, zoando, brincando, né? É claro, mas tá difícil. A realidade é essa. O Vasco realmente pode jogar mais. Eu costumo comparar trabalhos recentes do Vasco, né? Não tem como a gente não falar do ano passado, do Rafael Paiva, que, na minha visão, com menos recursos, conseguiu organizar mais esse time, conseguiu fazer esse time mais competitivo, e a partir do momento que perdeu algumas peças, realmente o trabalho não ficou legal. Hoje, em relação ao Carille, por mais que a defesa do Vasco, ela não evoluiu ao ponto de passar segurança e brigar por títulos e a gente entrar confiante na Copa do Brasil, na Sul-Americana, não. Mas eu entendo que melhorou em comparação ao ano passado, onde você tinha ali o Maicon e o Léo. Com todo respeito a esses dois atletas, principalmente o Maicon, que contribuiu demais na nossa permanência, jogando ali com o Medel, mas o Maicon não é o Maicon de 30 anos, né, com seus 30 anos, seus 29 anos, porque senão seria, eu falava isso, seria o melhor zagueiro do Vasco. Já era um Maicon com sérios problemas físicos, né? Então eu acho o Maurício Lemos melhor que ele. Eu acho que o Oliveira e o Freitas têm mais capacidade também de contribuir em relação ao Léo, que falhava muito. Então, dá para ajustar esse sistema defensivo. Só que o Vasco é um time muito exposto. Muito exposto. E o Carille, de repente, tentando tirar esse rótulo que ele tem de retranqueiro, de defensivo, está tentando, né, fazer esse time jogar mais, e ele não está conseguindo fazer isso e deixa o time exposto. Então, assim, de repente, é até melhor ele passar, dar um passo para trás e pensar, opa, vou tentar organizar aqui atrás, esse time precisa de parar de levar gol, preciso proteger melhor o meu sistema defensivo, consequentemente, João Vitor não ficar tão exposto, assim como o Maurício Lemos, que hoje, né, é a zaga titular
do Vasco, porque desse modo que está muito ruim. Tá muito ruim. Mas, claro, fica aqui a minha torcida para o Carille dar a volta por cima diante do Sport, Ceará, tem o clássico contra o Flamengo, é uma sequência decisiva para o Vasco, porque depois o Vasco volta a jogar na Copa Sul-Americana, e aí olha os confrontos. Tem Cruzeiro, tem Palmeiras, é uma sequência importantíssima para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Então, eu torço muito para que o Carille possa dar a volta por cima. Mas ele tem que trabalhar melhor, ele tem que ajustar esse time, tem que parar com essa palhaçada de dar desculpa o tempo todo. É o psicológico, é a torcida, organiza esse time. Melhora esse time, porque tem peças sim para performar melhor. Meu ponto de vista, quero saber o seu. Fui!